Fala galera, Lindolfo Alves do Jogo da Receita por aqui de novo e hoje vamos estar aqui gravando mais um vídeo para falar hoje sobre API, ou para os mais íntimos aí, APIs, né? O que nós já abordamos aqui na construção do Safety Log, né? Nós praticamente já gravamos 4 aulas, né? Estamos indo aqui para a quinta aula, né? Vamos fazendo o que aqui? Praticamente construímos lá o projeto, falamos dos requerimentos no ChatGPT, e aí nós pegamos, fomos lá, criamos o PRD, jogamos isso daí para um prompt novo do ChatGPT, e de lá pegamos o prompt, né, dele, criado no ChatGPT, e aí a gente pegou e colocou no Lovable e começou a construção. Agora a gente vai fazer o quê? Eu quero mostrar para vocês aqui como que é feito aqui a integração entre dois sistemas, né? Basicamente você tem o que aqui? Você tem um sistema que é o seu sistema, que é o teu software, e quando você precisa fazer uma chamada a um outro sistema. Como é que fica isso? Né? Então, você vai utilizar o recurso de APIs, né? De APIs, né? O que é o significado de API? É Asynchronous Program Interface. Tá? Então, isso quer dizer que são comandos a partir do teu software, né? Que são enviados aqui, que a gente chama aqui via back-end, ou seja, linguagem de programação, para um outro sistema. E a partir desses dois, da troca de informação desses dois sistemas aqui, a gente vai ter requisições e respostas. Eu já fiz, me adiantei um pouco no projeto aqui, que esse é um projeto, ele não é tão simples, ele é um projeto um pouquinho complexo, né? Então ele faz o uso de diversas APIs e para isso o que eu já fiz? Eu já integrei praticamente da mesma forma como eu estou fazendo aqui com vocês aqui, 9 APIs, legal? Então, essa vai ser a 10ª API, que vai ser basicamente aqui. Então, a ideia do SafetyLog é nós darmos toda a informação disponível pública, né? Toda a informação daquela pessoa na qual foi requerida, onde a gente consiga, né, dar, de certa forma, diversos sinais para que a pessoa tome aí a decisão de se encontrar, se relacionar, ir à frente ou simplesmente bloquear e esquecer a pessoa, tá? Essa, basicamente, é a nossa, vamos chamar aqui, missão, tá? E para isso nós vamos definindo uma série de APIs aqui, tá? Então, uma das APIs aqui que nós chamamos de Data Providers, né, ou seja, de provedores de dados aqui, basicamente é uma chamada que nós vamos fazer aqui de consulta, né, para esses dados, né, a partir do momento que a gente possui um CPF, né, e outras informações relacionadas à pessoa. Então, o que a gente faz aqui basicamente? Né? A gente junta uma série de APIs aqui, então tem API, por exemplo, de busca de dados públicos, tem APIs aqui, por exemplo, de confirmação de dados cadastrais, tem APIs aqui de informação de telefone, tem APIs aqui de, por exemplo, de IaaS, né? Já integradas aqui dentro do sistema. Tem uma série de APIs aqui que você pode pegar simplesmente e estar utilizando. Bom, qual que é a API que nós vamos estar aqui implementando hoje, né? Hoje nós precisamos aqui fazer scrapping de informações. O que é scrapping? Basicamente é fazer uma busca de dados dentro de determinado site, busca de informações, redes sociais, enfim, né? Tudo isso a gente precisa fazer o quê? Buscar informações públicas sobre uma determinada pessoa, correto? Então, o que nós vamos usar aqui para hoje para fazer essa integração? A gente vai fazer essa integração aqui através de um cara chamado Firecrawl, tá legal? Firecrawl é uma API aí bem poderosa, tá? Para basicamente você fazer é, scrapping, né, de dados de uma série de sites, de uma série de redes sociais, tudo que é aberto aqui, você consegue, né, fazer essa integração, tá legal? Então, o que nós vamos fazer aqui, ó, para vocês saberem como funciona? Eu vou botar aqui, por exemplo, vamos botar o site aqui, né, da o jogo da receita.com.br, tá? E eu vou pedir para ele fazer aqui o scrapping desses dados, né? Então, ele vai pegar aqui e vai trazer todos esses dados aqui de um formato que a LLM, né, ou seja, que as IAs já entendam, já, né? Então ele está aqui, papapá, não sei o que. Então aqui, estamos aqui no Firecrawl. Então o Firecrawl é uma plataforma aí, um SaaS, em que ele faz scrapping, né? E o bacana deles é que eles já trazem tudo no modelo de IA. Então aqui eu fiz aqui o scrapping aí do jogo da Receita, né? E ele já traz tudo isso aqui. Isso aqui a gente pode ajudar colocar tudo na IA sem precisar, né, fazer o parse, né, que é o quê? Fazer o entendimento de tudo como era esse projeto aqui, sobre limpar os HTMLs, enfim, tá? Uma questão aí mais, vamos dizer, mais técnica, tá? E aí também um outro tipo de saída que a gente chama aqui, que é o JSON, né? Onde tem aí basicamente aí todos os dados
já marcados qual é o tipo de dado, né? Aqui, imagem de Twitter, descrição e por aí vai. Tá legal? Então vamos lá, né? Primeiro de tudo, quando a gente vai ter contato com uma API, né? Nós vamos pegar e fazer o quê, né? Procurar a documentação dele, né? Então nós temos aqui docs.firecrawl.dev, né? Introduction. O que que a gente vai fazer aqui? O que que nós vamos usar aqui do Firecrawl? Basicamente a gente vai usar aqui o scrapping, tá? Então basicamente a gente tem aqui como é que usa aqui o esquema do Firecrawl, tá? Ele diz aqui exatamente toda a documentação de integração. Aí a pergunta que eu falo, você precisa saber sobre integração, saber sobre API? Você não precisa, meu amigo. Você simplesmente pode pegar, simplesmente fazer o que nós vamos fazer aqui, ó. Copiar, vou colar aqui no Lovable, tá? É, entenda como funciona a API do Firecrawl e eu vou além, tá? Conforme a documentação e veja quais opções podemos usar que seja útil nesse projeto. Então, assim, eu já sei o que eu quero aqui? Sim, eu sei o que eu quero dessa API. Mas daí o que que acontece? Eu quero simplesmente, né, que a LLM aqui, né, que no caso aqui, o Lovable aqui, me dê, faça o entendimento sobre da API. Ele já tem todo o conhecimento do meu projeto, né, de como funciona o Safety Log, para que que serve cada informação, o que que a gente quer entregar para o usuário. E para isso daí ele precisa fazer o quê, né? Ele precisa entender lá a API e eu quero que ele me dê a opção. Então, o que que ele está fazendo aqui, ó? Então tá bom, você me dê essa documentação, eu vou entender como é que funciona, vou entender aqui como funciona todas as chamadas para as APIs, né? E a partir desse momento aí eu vou pensar em como é que a gente pode usar, né, o Firecrawl aqui. Então, ele já fez uma análise, né? Você vê aí, basicamente, como eu falei, nós já estamos aqui conectados com algumas APIs para funcionamento aqui dos dados, né? Eh, e a gente quer agora fazer o quê? O uso do Firecrawl. Então, aqui ele me deu uma opção aqui, né? Olha, o search do Firecrawl, você pode fazer busca na web como alternativa complementar à outra API que a gente tem aqui. É uma redundância, né? O Scrap.json, ele dá aqui uma estruturação, uma extração estruturada dos perfis de LinkedIn, etc e tal. Bacana, né? Então ele vai dar dados estruturados de emprego, cargo da empresa, sumário sobre notícias, né? Ou seja, a LLM não vai precisar processar tanto texto conforme eu já tenho hoje. Mapa, descobrir URLs de sites de empresa, mapear a presença digital de empresas vinculadas, ações, logins em sites públicos, navegação dinâmica, acessar conteúdo JavaScript, né? E a localização de sites aí em gel, né? E aí, o que que ele está falando aqui, ó? Quando a sua outra API aqui encontrar um LinkedIn, usar o Firecrawl para acessar esses dados estruturados, né? E a gente pode pegar também os dados estruturados de notícias. Vamos falar que a gente tem uma notícia aqui de alguém, de um cara aí que cometeu, por exemplo, um golpe, né? Hoje, o Safety Log ele está achando, né, o básico dessa notícia, mas a gente pode usar o Firecrawl para fazer uma query completa, isso aí trazer os dados estruturados para que a IA do Safety Log possa analisar e pontuar essas informações, né? Quando a Datastone retornar empresas vinculadas, ele também pode usar esse scrapping para fazer a mesma coisa, trazer mais informações, né? Mídia adversa, né? Quando tiver aí uma informação falando, enfim, algo adverso em relação àquela pessoa, aquele ator, etc e tal, a gente também pode fazer scrapping, né? E também a gente pode fazer scrap estruturado de perfis públicos, Instagram, TikTok, Twitter. Ótimo. A gente não tinha esse poder ainda. Eu só achava o URL de uma pessoa, mas eu ficava só com o básico ali. Então, isso daqui vai ajudar bastante no projeto, né? E aí ele me fala qual que vai ser o plano de integração, né, no sistema de investigação. Ele, ó, adicionar Firecrawl como um novo provider no pipeline de investigação, focando em 3 casos de uso principais, que complementam os providers existentes. E aqui ele dá aqui uma visão da arquitetura. E para isso funcionar, o que que ele vai ter que fazer, né? Ele vai ter que usar Firecrawl Profile Enricher, né? Ele vai pegar o Firecrawl Article Scrapper, né, que é a extração de dados dos arquivos, e o Firecrawl Company Analyzer, tá? Quando a gente tiver informação sobre a empresa que possivelmente uma pessoa trabalha, né? É muito comum, às vezes, uma pessoa pegar e falar, meu nome é Rodrigo e eu sou aí médico da USP, né, formado na USP. Aqui, né, a gente vai chegar em um momento do Safety Log, ele vai fazer todas essas buscas aqui para achar todas essas informações aqui.
Meu nome é João e eu sou advogado da Pinheiro Neto Advogados, né? Meu nome é Letícia e eu sou da área de odontologia, eu tenho minha clínica. Todas essas informações que foram trocadas numa conversa, elas vão servir de inputs, de insumos para que a gente consiga, né, de certa forma, fazer essas buscas aqui e complementar para dar um score de risco. Tá legal? Então ele está falando como vai ser aqui a implementação técnica disso, os usos específicos, caso aí ele está dando aqui, olha que legal, gente, ó, caso enriquecimento de LinkedIn, né? A gente encontra, por exemplo, o João da Silva no LinkedIn, o Firecrawl vai lá e faz a extração dos dados, né? E aí a gente vai fazer o quê? Aqui, o coração do Safety Love, ele tem aqui um negócio chamado Knowledge Graph, que é o quê? Tudo que nós sabemos sobre uma pessoa, ele vai colocar isso daí dentro de um centro de conhecimento sobre aquele ator, né? Quando eu falo ator, é sobre aquela pessoa, né? E vai juntando e achando uma série de informações sobre isso e vai anexando, para depois a IA pegar e poder dar, de certa forma, ali, qual que é o cálculo de risco baseado naquela pessoa, né? Da mesma forma, nós estamos usando também a Perplexity, né, e AI, né, para poder o quê? Fazer busca estruturada. Por que a IA da Perplexity é bacana? Né, porque ela tem um entendimento estrutural, né, referente às buscas, né. Então nós colocamos aqui também nesse projeto aqui, tá. Então basicamente aqui, eu passei minhas férias aqui, mexendo um pouquinho nisso daqui, não estava conseguindo gravar, porque enfim, estava de férias, estava ali meio no tempo, né, tempo livre entre um passeio e outro, eu fui fazendo isso. Então, para vocês verem assim, eu já avancei bastante aqui no projeto, de novo, só com o uso da IA aqui, sem tocar a mão num editor de código, tá legal? E aí aqui ainda fala os custos estimados aqui sobre o uso. Olha que bacana, olha só o entendimento disso, galera. É igual eu falo, ó, você precisaria de uma pessoa de projetos, você precisaria de um profissional de desenvolvimento de software, arquitetura, de produto, web designer, um especialista em integração de APIs, um especialista em negócio e um especialista sobre o funcionamento, né, de todas essas soluções. Mas aqui agora o que que a gente tem um grande cérebro pensante, né, que é o Lovable aqui, já, né, óbvio, conectado no cloud aqui, como IA, que a gente vai conversando no chat aqui e já vai desenrolando, ele já sabe tudo sobre o projeto, ele já sabe o que funciona, quem é a persona do projeto, ele já sabe já o que que nós queremos entregar, ele já tem já toda a inteligência aqui. Sabe o que é mais legal disso, gente? Eu vou voltar aqui para o modelo tradicional de uma empresa. Quantas vezes, se alguém já lidou com um desenvolvedor, você teve problemas quando você tem uma equipe de desenvolvimento, está num projeto e essa pessoa recebe uma outra proposta de emprego e simplesmente vai para outra empresa, né? Com 15, 20 dias aí te deixa na mão. A IA ela não te deixa na mão. A IA aqui, vocês vão ver que eu consigo gerar um documento técnico, né? Para que qualquer desenvolvedor a partir daqui consiga tocar esse projeto, tocar o back-end e o front-end desse projeto. Explicar todas as regras do negócio. Ele não vai precisar mais passar, eh, 1 mês, 2 meses estudando para poder o que a gente chama de rampar, para poder conseguir realmente conhecer o projeto, para ele começar a produzir. Hoje, né, esse ramp up ele está muito mais rápido, entende? Então assim, eh, hoje você não vai ficar na mão, a não ser que seu cartão de crédito não passe e você não tenha mais tokens para utilizar. Que aqui não vai ser o caso aqui, né. E aí ele, enfim, continuando, ele vai dar os custos aqui, então, uma estimativa aqui por investigação é de 5 a 10 créditos aqui no Firecrawl, né. Então, próximos passos, conectar Firecrawl, olha que legal, né, essa daqui é novo para mim, tá. Eu não sabia que o Firecrawl tinha um conector para o Lovable, tá. Pessoal, o que que são conectores, tá, no Lovable aqui. Depois a gente vai dar uma olhada aqui, e a gente vai implantar aqui, obviamente, vocês vão ver que os conectores são maneiras já fáceis de fazer a integração com determinados sistemas. Então, o Lovable já tem diversas integrações nativas já, né. Por exemplo, ele já integra com Shopify, né, nativamente. Isso, assim, te tira uma camada de abstração aí, que você precisaria, né, conhecer, lidar, implementar, tomar cuidados, etc e tal, você hoje faz uma integração muito mais rápida com isso, né, com esses conectores. E eu acredito que esse ano aqui, o Lovable ele é o que ele mais vai investir, são em conectores para deixar as integrações mais fáceis, né. Porque agora o trabalho do Lovable, ele já se provou que ele era uma das melhores plataformas de no code, né. Ele já realmente está trazendo trabalhos incríveis com pouco conhecimento, né, ou até mesmo pessoas que têm mais conhecimento conseguem entregar softwares mais rapidamente, né. Então o que que ele precisa fazer agora? Ele precisa trazer o ecossistema do mercado para dentro dele de uma maneira mais fácil, para que seja aí cada vez mais e mais rápido
fazer essas integrações com o sistema, porque a única coisa, e olhe lá, tá? A única coisa que funciona sem integração, basicamente, gente, é um site institucional. E olha lá, porque se você pegar, a partir do momento que você tiver um formuláriozinho lá, e você quiser que esse formulário mande um e-mail, você já vai ter que fazer uma integração. Se você quiser fazer, por exemplo, ali um formuláriozinho no seu site institucional e cair no seu CRM, já tem uma integração. Essa integração pode ser nativa, como você instala um plugin lá, né? Ou seja, no seu WordPress ou qualquer que seja o sistema, como o RD Station, tá bom? Ou você tem que fazer o quê? A chamada, as tais APIs. Então tá claro que a API é basicamente para você se conectar entre dois sistemas, se conversar e poderem trocar informações, armazenamentos, status e afins. E é o que a gente vai fazer agora, né? Então, no caso do Firecrawl aqui, nós temos um conector no Lovable, né? Nós vamos fazer essa integração aqui, implementar aqui todos os passos necessários, né? E com isso, qual é que é o benefício esperado? Dados mais ricos, melhor detecção de fraude, verificação empresarial, menos anônimos, né? Que é anônimos, né? Nomes comuns, né? Lindolfo Alves não tem muito anônimo, mas tem, a gente testando aqui, a gente viu que tem bastante aí. Ou seja, são nomes iguais, né? A gente tem praticamente 210 milhões de nomes aí no Brasil, aí, fora de quem já morreu, né? E um LLM mais informado, né? Ou seja, o nosso modelo de IA do Safety Log aqui, ele vai estar muito mais com muito mais informações, com as marcações aqui, ou seja, sem sujeiras para processar, né? E com isso ele vai ser muito mais, vamos dizer, eficiente, tá? Então vamos lá implementar o plano, né? O plano está aprovado, agora você pode ir lá pegar o seu café, tua água, que ele vai fazer aqui perguntas se ele tiver alguma dúvida. Então, gente, o Safety Log eu diria aqui que para um MVP, tá? Ele diria que ele está 70% pronto. Depois da integração aqui com o Firecrawl aqui, nós já vamos para os próximos passos, que é fazer o quê? É melhorar o design do sistema, terminar a integração com o Stripe dos planos aqui, definir as regras de acesso aqui, desculpa, definir as regras aqui de cobrança, tá? E dos planos, né? E após isso a gente vai fazer aqui, né? Refinar a parte administrativa dele aqui. E vamos para o quê? Vamos lá desenvolver realmente o site institucional, né? É isso aqui que vocês estão vendo, é o site institucional, mas a gente vai fazer com muito mais detalhes, de uma maneira muito mais rica. Vamos colocar copyright, tudo isso daqui através aqui do Lovable aqui com IA, com o ChatGPT aqui para escrever textos no máximo, tá? Vamos fazer as páginas de vendas, daí a gente vai começar o quê? Fazer as páginas de captura, né? E processos de transação, cadastro e afins. Vamos funcionar aqui de ponta a ponta, tá? Então tudo isso daqui vai ser documentado, tá legal? Então, a primeira pergunta que ele faz é conecte com o Firecrawl, né? Então, aonde? Lá no settings do Lovable, né? Então, vamos abrir os settings do Lovable aqui, né? Ele, ó, tá vendo como já facilita aqui. Olha que legal aqui, ele está falando que o Lovable aqui, o Firecrawl, está gratuito até o fim de junho aqui, gerenciado pelo Lovable. Olha que bacana. Depois ele vai cobrar. A gente vai pegar e vamos usar essa opção aqui, mas a outra opção era você pegar lá a tua API e colocar aqui, tá? Mas vamos aqui usar este aqui para fins de didática aqui, tá legal? Quando você cria uma API, você precisa o quê? De uma chave de uma API, essa é uma chave secreta, tá? Aí, gente, vamos lá, isso aqui é muito importante, tá? Qual dois principais erros de segurança aqui dentro do Lovable, que são erros cometidos aí por pessoas que não estão instruídas. O primeiro de tudo é expor a API. Você não pode pegar a tua API pública, né, e colocar ela aqui no chat do Lovable, tá? Isso é uma falha de segurança. Então, sempre quando alguma IA for te pedir uma chave, seja o Lovable aqui, explicitamente ele já trata isso e ele abre um box para você colocar essa chave aqui, ou ele pede para você criar uma secret key lá aqui na parte de settings dos projetos, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês aqui aonde que é isso aqui, ó. Aham, espera aí, não é isso aqui não. Toda hora eu enrolo para acessar isso aqui, Cláudio. Isso aqui. Então aqui, por exemplo, nós temos aqui a parte de secrets. Então você pode ver aqui, ó, que tem todas as secrets aqui, todas as chaves de API que nós temos aqui. Então se a gente fosse colocar aqui a API, por exemplo, do Firecrawl, ele ia pedir para você dar o nome aqui da API e você ia vir aqui colar isso aqui, tá? Então, acabou, né? Salvou aqui, tá seguro, tá? Essa aí praticamente é uma falha de segurança muito comum, né? Porque se está dentro do código, isso depois pode ser explorado e aí a pessoa vai usar a tua chave de API para fazer chamadas não autorizadas ao serviço que você está colocando, né? Uma outra falha de segurança que a gente vai ver no fim desse projeto aqui é o que? A proteção ao banco de dados do seu sistema, né?
a implementação de regras de segurança que nós chamamos de RLS, que a gente vai se aprofundar nisso depois, mas é basicamente o quê? Né? Um sistema, né? Como é ele que guarda as informações? Como ele persiste as informações? Ele persiste as informações em um banco de dados. Tá? Então, esse banco de dados aqui, no caso do Lovable, é utilizado o Supabase. Tá? Então, quem tem acesso a esse banco de dados? Somente o Lovable pode ter, certo? Mas por uma questão de arquitetura, etc e tal, ele não é protegido assim que você começa a criar o projeto. E aí ele começa a fazer o quê? Ele começa a ter as, os alertas de segurança aqui, ó, né? Aqui no caso aqui ele está fazendo um scan de novo, mas ele tem aqui um erro de segurança. Olha, ele está falando que as análises aqui, que as imagens de análise estão expostas aqui, né, para o público, né. Isso aqui, como a gente não tem nada aqui ainda, a gente não está preocupado com isso. Mas depois do sistema todo pronto, que a gente cria todas as funcionalidades, a gente vai começar a se preocupar com isso antes de publicar o projeto na internet. Tá legal? Então, tudo isso daqui, basicamente, precisa ser levado em conta antes que você possa, de fato, pegar e, ah, colocar o teu projeto lá. Então, não pode expor sua chave de API no meio do chat aqui, sempre nos box, né, que ele pedir, ou através ali da funcionalidade de criação das secrets, né, que são secret keys, né, chaves secretas, né, para as APIs, e também a questão da proteção ao acesso às bases de dados, às tabelas, na verdade, né, que elas ficam aí sem proteções, né, que a gente chamamos de RLS, tá legal? Então, essas são duas questões que no fim do projeto nós vamos tratar aqui. Nunca, mas nunca lance um projeto sem antes ter passado por todas essas validações aqui e tomar todos esses cuidados. Voltando aqui à parte do Firecrawl, você pode ver que ele já fez a implementação dessa API aqui, né? Olha aqui, nós já temos aqui arquivos com 11.000 linhas de código aqui. É bem bacana, né? Então, ele já muito bem fez a integração com o Firecrawl. Você pode ver, gente, falando em linguagem natural aqui, você só precisa pedir. Você só precisa saber pedir e você só precisa ser muito bem específico, né? E olha que aqui nem fomos tão específicos. Nós, basicamente, aqui fizemos uma pergunta de como essa API ela poderia ser usada aqui dentro do projeto. E ele já deu toda a lógica, tanto a lógica quanto a parte de implementação técnica, tá? Com pouquíssimos minutos, né? Então aqui, hoje aqui, então agora o projeto, o Firecrawl está integrado, né, ele vai enriquecer perfis de LinkedIn, ele vai fazer scrapping de artigos, né, ele vai adicionar isso no nosso grafo aqui de conhecimento, né, e aí ele vai classificar isso automaticamente, né, como uma evidência, né, quando for do LinkedIn forte e quando for artigos médios, né. Ah, então aqui, vamos testar para ver como ficou? Então vamos lá, vocês vão ver que desde a última do nosso último uso aqui, já deu uma modificada bem interessante aqui o projeto. Olha lá. Então, aqui, basicamente, depois que a pessoa assina, ela vai cair nessa dashboard e aí ela vai poder fazer uma, eh, uma, uma pesquisa, né? Então, vamos lá. Quais são as opções hoje que ele pode fazer pesquisa? Por nome, e-mail, telefone, redes sociais, imagem e comparar faces, né? Então, a gente já colocou, inclusive, aqui detector de imagens geradas por IA, né? Através também de uma API. Né? Então, basicamente, aqui a gente eh, se uma pessoa mandar uma imagem, a gente consegue detectar se ela é feita por IA, né? Teve o caso recente aí que o Brad Pitt aí estava iludindo uma senhorinha, né, mandando, falando que estava vindo para o Brasil, etc e tal. Parece que alguém da família, não sei, ou ela também, não sei exatamente, intercedeu e viu que, obviamente, aquilo era um golpe, mas ela estava crente que o Brad Pitt iria, ah, enfim, encontrar com ela na rodoviária, né. Então, provavelmente, quando ela chegasse na rodoviária, algum problema ia dar, ou iam chamar ela para um outro lugar, ou iam sequestrar, ou iam pedir dinheiro, sabe-se lá Deus. Graças a Deus, né, alguém com bom senso aí, entendeu que isso era um golpe e alertou aí, provavelmente, a polícia, tá. Então, eu vou fazer aqui o nome da pessoa aqui, vou botar meu nome, Lindolfo São Paulo aqui, né, você tem uma foto, né, eu vou colocar aqui uma foto minha aqui. Vamos lá, achar uma foto minha aqui. Então, tudo que eu estou fazendo aqui provavelmente era o que uma pessoa teria aqui, né, de dados, né, a foto do perfil do LinkedIn, do WhatsApp da pessoa, o que ele disse que ele mesmo, ó, empresário. Então, basicamente, aqui o que que o Safety Love vai fazer? Vai procurar registros na web, notícias, processos, redes sociais. E aqui ele vai fazer uma busca.
Aqui a gente colocou um range de idade, né, para a gente poder filtrar os anônimos aqui, né, e uma questão também de localização, tudo isso para evitar anônimos. Então aqui, esse é a parte que eh, vamos chamar aqui, todas as APIs estão checando nesse momento as informações inseridas, eles estão fazendo buscas na web, né, eles estão consultando bases oficiais de endereços, telefones, procurando documentos, informações da empresa, né, parentes envolvidos, né, a data de nascimento para saber a idade real da pessoa. Esse é um processo aqui que demora bastante tempo aqui, tá? Eh, e aqui, o que que a LLM aqui ela está sugerindo, né? Adicionar Firecrawl para mapear empresas e criar um card de perfil enriquecido, né, do LinkedIn. Isso aqui é na hora do resultado, tá legal? Eh, vamos colocar isso aqui só para a gente poder didaticamente aqui ver funcionando aqui o Firecrawl, tá? Então, vamos criar um card específico e vamos ver como é que vai ser esse resultado aqui. Eu não sei se vai dar tempo de entrar nessa, nessa busca aqui. Eu acredito que não, porque ela já iniciou. Mas isso aqui é uma busca, só para você ter uma ideia, que ela está demorando aí mais ou menos aí uns 5 minutos, tá? Ela roda a identidade facial, ela vai rodar uma procura sobre imagens, iguais dessa pessoa na internet, pra ver se ela acha. Infelizmente, as APIs de imagem, elas não são muito boas ainda no Brasil. A gente vai estudar alternativas, né? Então, gente, esse é um SaaS aqui que eu vou lançar no ar aqui, ele já foi criado, as redes sociais dele aqui, já foi comprado o domínio, né? Eh, a gente pretende aí estar já 1º de fevereiro ela pronta para começar a divulgação oficial aí, e as primeiras vendas, tá. Então e aqui eu estou abrindo para vocês aqui, né, todas as informações aqui relacionadas aí a como funcionam os bastidores. Estou incluindo aqui, falando sobre todas as APIs e etc e tal, né. Mas isso é segredo de negócio? É segredo de negócio, mas tá aí, né, o mundo é de quem faz. Se você quiser ir lá fazer, é só fazer tudo isso aqui. Você pode pegar todas as minhas aulas aqui e implementar tudo, né. Eh Então estamos implementando aqui o card, tá? Só para ficar aqui registrado aqui, o card aparecerá na aba verificações, que é essa aba aqui, tá? Vai mostrar o nome, headline, localização, vai ter até 3 experiências, estará formações acadêmicas, perfil, etc e tal, né? Então aqui o que que nós temos aqui de resultado, ó. Olha aqui a LLM aqui, ó, achou uma imagem minha aqui, ó, tem uma similaridade aqui com algumas pessoas aqui. Nossa, será que eu me pareço com esse cara aqui? É, coisas da API aqui. Eu sei, tem muita coisa para tunar ainda, né, a gente fez implantação aqui básica, né. Tunar, gente, é o quê? Fazer os ajustes, tá. E aí ele fala assim: "Como chegamos a essa conclusão?", né, inicia a análise pela divergência principal, a comparação facial e o resultado foi de 53% de similaridade. De fato, ele achou uma imagem aqui, né, olha aí, né, achou uma imagem minha aqui. Ops, a implantação disso aqui deu uma ô saco, eh, piscou a tela aqui. Vamos adicionar foto de perfil aqui, vamos ver aqui no admin, tá. Uma outra coisa também que, eu gastei um tempinho aqui foi criando a parte administrativa aqui do sistema, tá. Por que que eu fiz isso aqui? Porque senão é impossível de você debugar, né. Isso a gente vai falar também mais tarde sobre a parte administrativa aqui, né. Mas vamos lá, chegar aqui em investigações, só para a gente continuar aqui, onde a gente estava aqui. Então, aqui o que que acontece, ó, você pode ver que as informações foram parcialmente aqui identificadas, né, pela Datastone, outras fontes de informações aqui, elas foram, confirmadas, né, o cruzamento de informações aqui não deu um match muito bom e o volume foi bom, tá. Então aqui no caso ele, classificou que ele conseguiu 47 evidências, né, sendo 14 fortes, tribunais, 22 mídias e 22 médias e 11 fracas, né. O que que ele fez depois? Ele deduplicou isso aqui, depois ele fez um cruzamento de dados, calculou o score, conforme aqui o que já foi implementado aqui de score aqui, depois ele analisou a IA, tá. E aí vem a explicação que eu estava lá, né. Iniciei a análise pela divergência principal, comparação facial, o resultado deu 53%, né, de tudo que ele viu ali, né.
Ele demanda uma redução safety score, né? Definir o score inicial como 80,3 e reduzir em 40 pontos devido ao risco de fraude identificado, resultando em 40 pontos. Mas é o campo name, né? O nome do falso foi match exato em múltiplas fontes, né? Então, os Brasil, escavador, blá 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 blá, blá, né? A fonte forte da datação indicou um partial match, né? Ou seja, ele, como lindo falso. Meu nome não é só lindo falso, né? Meu nome tem outros nomes compostos aí. Por aí vai. Então, você pode ver que isso aqui já é um resultado já da LLM, né? Bem claro do porquê ele tomou essa decisão aqui. Olha aqui o que eu falei, o gráfico de conhecimentos aqui, né, tudo certinho, falando aqui sobre telefones e afins aqui que foi encontrado, tá? Então aqui, ó, quais foram as regras aplicadas aqui, ó? Confirmação de identidade, a qualidade das fontes, cruzamento de dados, detecção de homonimia, né? Ou seja, a gente tem que levar em conta que existem vários endolfos alvos por aí, né? Isso, obviamente, eu não consigo cravar exatamente quem é a pessoa. Por quê? Olha as evidências aqui, ó. Lindolfo Alves dos Santos, né? Prefeitura Municipal de São Paulo, vezes Lindolfo Alves de Souza. Isso aqui não sou eu, né? E o Zildinho Lindolfo Alves, né? Então, todas as evidências estão aqui para a gente depois fazer o quê? Fazer o fine tuning aí, fazer os ajustes finos de toda a API, tá legal? Aí a gente vai chegar num match bacana. Por enquanto, isso aqui, esse score aqui, enfim, não está certo ainda, tá? Isso aqui a gente vai decidir só no final, porque agora que a gente colocou todas as APIs, né, a gente depois vai fazer um tuning aí de LLM, ver como que ela está processando as informações, né? E aí agora eu pedi aqui para adicionar a foto de perfil do LinkedIn quando disponível, e ele falou aqui que ele não está conseguindo extrair a foto, e ele já começa aqui a interação, gente. Olha que legal aqui, ó. Ele começa aqui falando, olha, você precisa adicionar outra chamada aqui na API aqui, tá? E a gente vai precisar fazer mudanças necessárias, legal? Olha que bacana que é muito bom, né? É bom demais para ser verdade, gente. Estamos vivos para ver isso acontecer aqui. Todo um troubleshooting ao vivo de problemas que estão acontecendo e a gente está vendo aqui ao vivo, né? E ela mesmo está resolvendo esse problema, né? Aí passando aqui pelo dashboard para mostrar um pouquinho para vocês, né? Quantas investigações já foram feitas, né? O uso de APIs aqui, né? Motor de decisão, aí aqui é o motor de decisão, né? Tá aqui, ó, quantas análises, a confiança média, risco alto, né? Como que é o nosso pipeline de dados aqui, né? Ou seja, primeiro a gente coleta dados, depois a gente classifica, a gente faz a duplicação, cruza, depois a gente tem o score, depois a gente joga isso para IA e por fim a gente tem a decisão aqui, tá? Então você pode ver aqui que várias informações aqui a gente já processou para testar, etc e tal. Depois a gente tem aqui as métricas na API, né? Opa, enquanto isso aqui, eu só vou colocar um cache aqui na imagem, tá? Ou seja, eu quero que ele guarde essa imagem no nosso storage aqui. Métricas de sucesso, isso para ver a gente ver se tem API que não está funcionando e por aí vai. Tá? Aqui todos, então falar, eu quero ver o que foi verificado agora, o que achou aqui na API do Face App. Vamos ver aqui. Olha lá. Ó, você pode ver que aqui a gente vai ver que tem algum problema aqui no Face App aqui, porque não foi chamado, tá? E mesmo assim ele falou que tem uma evidência aqui. Já no Firecrawl, ele, ó, eu ok aqui, todo o timeline. Qual foi o input que foi recebido? Né? Qual foi o request que chamou lá? Opa, ele achou o meu LinkedIn aqui. E qual foi a resposta, né? Ah, tá dizendo que acessar o LinkedIn pelo Firecrawl que não é possível com o meu plano. Hum, tá vendo? Então, se a gente não tivesse criado isso aqui, a gente ia começar a ter um monte de problema de integração e a gente não ia saber, né? Aqui são informações aqui sobre o cache e o knowledge graph, tá? Demorando aqui para carregar. Como ele está mexendo aqui implementando código, né? Às vezes aqui o aplicativo fica instável, porque obviamente está tendo mudanças no código-fonte aqui. Então isso é bem normal, tá? Então você pode ver aqui que tem áreas que a gente não está nem achando, né? Não está nem usando ainda. Por quê? Isso aqui a gente só criou aqui para ter algumas informações e a gente ainda não refinou. Precisa de um refino, né?
E por fim aí as investigações, tá? Então aqui esse você pode ver que isso aqui não é um sistema simples, né, de, de ser implementado, né? Você vê que a gente está tendo aqui várias decisões complexas e para afinar isso aqui ainda vai um tempo, mas eu pretendo aqui, eh, enfim, documentar, né? Então agora vamos ver lá, vamos fazer uma nova busca, iniciar uma nova verificação. Adolfo Alves, SP, eu vou colocar aqui médico. Vamos ver aqui se isso tudo. Tudo isso aqui, né, tem que ser levado em conta pela IA para poder tomar decisão de risco, né? Se ele tem ou não a ver com o que a gente está imputando aqui. Então, óbvio, a primeira etapa do projeto aqui era colocar todas as APIs, né? Por fim, aqui nós colocamos a do Firecrawl, né? A gente não conseguiu colocar a API aqui de antecedentes criminais, porque eu fui acessar aqui e tá fora o provedor, então eu acredito aí que, enfim, deve ser uma falha aí pontual, né? A gente vai estar acrescentando isso também, e por fim aí com 10 provedores de dados aí, nós vamos ter eh, já uma base para tomar decisão sobre pessoas, sobre os inputs gerados ali, né? A ideia é que assim, a gente vai montar um score que a gente possa dizer para a pessoa que, baseado nas informações que ela imputou, nós encontramos isso, e a similaridade ou não, ou o que ela colocou ou não, é, tem um nível de confiança de 0 a 100. De maneira alguma, nós vamos dizer para a pessoa se apontar um problema, apontar se a pessoa tem um processo ou não. Isso aí é uma decisão dela ir atrás, né? E também nós não vamos, de maneira alguma, fornecer nenhuma informação para ela, né? Se ela entrar com o telefone aqui e esse telefone for de outra pessoa, a gente simplesmente vai dizer, o telefone não bate e acabou por aí. Opa, entende? Ó, então aqui, resumo aqui. De novo, encontrou fotos, né? A tomada de decisão aqui. Ó, Lindolfo Alves, como CEO da Dastone, foi cobrado por perfis de LinkedIn, né? Fonte média, né? Legal. Verificações, olha aí. Datastone, Jus Brasil, imagens, escavador, mídia diversa, verificação. Esses aqui são os dados provados, né? As evidências que corroboram aí, muita coisa aqui que não tem a ver, talvez a gente precisa mexer na sensibilidade. Informações aqui na internet, olha aqui, de LinkedIn. Ó, achou aqui o meu Lindolfo Alves, CEO da Stone, palestras minhas, enfim. Algumas informações não são minhas. Então, tudo isso aqui ele foi buscar, né? E o judicial, né, não encontrou nada, né? Então ele deu aqui como um perfil confiável, né? Baseado nas informações ali imputadas, né? Obviamente que esse score ainda precisa ser trabalhado, tá? Então aqui nós não estamos vendo ainda o resultado do provider, né? Do provedor de dados aqui, Firecrawl, né? Então, o que que a gente faz aqui, né? Vamos ver se ficou alguma coisa aqui que passou. Como é que a gente faz aqui, faz um troubleshoot aqui, gente? Ou seja, como que a gente diagnostica que não está encontrando aqui, que não está aparecendo o resultado aqui? Vamos lá, é simplesmente assim, faça uma pergunta como você faria uma pergunta para achar aí uma rua, uma informação, algo sobre qualquer curiosidade sua, tá? Então aqui a gente chega e fala aqui, ó, não estou achando o resultado do Firecrawl na aba de resultados. Seja um especialista em QA e verifique o que pode estar ocorrendo, pois não aparece para o usuário no resultado final do processamento. Então, fui bem específico aqui para ele, ó. Você falou que implementou uma coisa aqui, apesar de eu ver lá no admin lá que ele está fazendo a consulta, fazendo uma chamada, etc e tal, ele não apareceu o resultado aqui. O que nós estamos vendo aqui é tudo de outras APIs, tá? Então, o que que ele vai fazer agora? Ele vai entender aqui toda a parte que foi processada, né, das APIs aqui,
e ele vai começar a me dizer aonde está, se eu que às vezes estou errado, não estou enxergando aqui, porque eu já estou acostumado aqui, né? Ou ele vai detectar que realmente não está aparecendo e vai propor uma solução para fazer aqui a resolução deste problema, tá? E é exatamente isso que ele está fazendo agora. Ó, encontrei a causa raiz do problema. As evidências encontradas, né, estão aqui, né? Diretório foi encontrado, esse perfil deveria ser processado e não foi. Os postos diretórios que não são perfis individuais, né? O problema está no filtro. Então é uma condição, blá blá blá. Agora entendi melhor, vou ver isso daqui. Agora vou verificar como os providers da Stage 2 receberam a evidência anterior, né? Agora eu vou entender a ordem de execução para verificar como é que está passando a informação de um provedor de dados para outro provedor de dados aqui, que são as APIs. Tá legal? Então ele volta aqui o básico. Ele começa, né, quando a gente tem um problema aqui em programação, a primeira coisa que a gente tem que fazer, o básico está funcionando, né? A mesma coisa que a tua mãe liga para você e pergunta: meu computador não está funcionando. Primeira coisa que você tem que perguntar para um usuário, né, leigo, é: tá ligado? Né? Parece besteira, mas é isso. Aqui no mundo de programação aqui, primeiro a gente tem que verificar, ok, né? Ele aqui no caso aqui, a API, ela está certa? Segundo, está sendo processada a página? Terceiro, tem algum código de erro que está acontecendo aqui? Né? Quarto, está sendo armazenado isso no banco de dados? E aí, por fim, quinto, vamos ver por que que não está sendo exibido, tá? Então aqui é o que ele está fazendo aqui, né? Ele está pegando aqui e fazendo um teste aqui por um para saber se tudo, ó, o formato da API de retorno está correto. Encontrei o problema. Olhando a documentação aqui, ó, você vê, ele já tem a documentação referência, ele já está pegando e avaliando aqui juntamente com o código aqui para saber se está implementado errado ou certo, né? E aí, se isso tiver certo, ele vai continuar testando outras hipóteses, e outras hipóteses, e outras hipóteses, né? Esses são os problemas que você vai encontrar quando você começa a avançar na implementação de um SaaS, né, com ferramentas no code. Tá? Você tem que verificar, obviamente, se está funcionando conforme que você pediu, né? E se não tiver, você vai fazer o quê? Você vai começar a debugar isso daí, né? Fazendo as perguntas para ele, e ele vai começar com toda essa interação aqui com você aqui, né? E por fim aqui, ele deu uma importante notícia aqui, ó. A API do LinkedIn geralmente bloqueia scrappers, né? Mesmo o Firecrawl pode ter dificuldade em extrair informações. Isso é uma verdade. Então isso quer dizer que para o LinkedIn, pode ser que que o scrapper aqui não funciona, tá? E por fim aqui, ele, obviamente, o diagnóstico, né, completo dele é, ó, foi executado com sucesso, achou as URLs aqui, tá? Achou as URLs, eh, mas porém não retornou dados, tá? E aí ele depois não conseguiu fazer a extração que ele queria, porque o LinkedIn é bloqueado, o Firecrawl é bloqueado pelo LinkedIn aqui. Um plano de correção, tá? Vou corrigir o fluxo de aquecimento de processos via Firecrawl para que os dados apareçam no LinkedIn Profile Card, tá? Correções necessárias, etc e tal. Mas o fato é que nós não vamos ter o resultado esperado. Por quê? Porque a gente precisa aqui, o Firewall não vai resolver para o LinkedIn. Para o restante das coisas, ele vai conseguir funcionar sim. Legal? Ó, de novo, ele coloca aqui, o LinkedIn frequentemente bloqueia scrappers. Pode ser necessário usar proxies, alternativas, com a API oficial do LinkedIn. Não existe API oficial do LinkedIn para scrapping de pessoas. Esse mundo eu conheço muito bem. Vamos implementar esse plano e ver o que vai acontecer. E o legal é que conforme, né, o Lovable vai tendo problemas aqui, ele vai fazendo o quê? Ele vai colocando implementações de logging, né? O que que é o logging, pessoal? São pedaços de códigos, né, que são implementados aí no decorrer do processo de programação para armazenar toda a execução do processo, né? Porque às vezes tem muito erros silenciosos que acontecem, tá? Então esses erros silenciosos muitas vezes aí pode acontecer de você não conseguir debugar porque você não tem informação, né? Ela executou, fez uma chamada para uma API, por exemplo, pode a API estar fora, né? Então, esse tal desse log, né, aí, nada mais é que registros que são armazenados de tudo que acontece, né, vão ajudar ao Lovable poder, de certa forma, aí, saber o que está acontecendo e trabalhar tanto na resolução deste problema como te dizer o que está acontecendo, né? Então, aqui agora ele pelo menos colocou o card ali. Vamos verificar? Indo aqui na dashboard.
Nova verificação. Eu vou usar aqui Pedro Baggio, meu amigo. Vou sair um pouco do meu nome aqui. Não coloquei muitas informações, nem coloquei aqui o contexto aqui, tá? Mas é só para procurar uma outra coisa aqui. Vai que alguém pode estar falando aqui que todos esses dados aqui são locados, né? São dados locados, são dados que já estão no banco de dados. Eu só estou fazendo uma interface para poder mostrar para as pessoas aqui que não funciona na prática. Eu tive recentemente aí meu primeiro hater. Ele, ele foi lá e criou um perfil só para falar mal dos meus posts. Olha que legal. Eu adorei isso daí. Adorei mesmo, né? Porque o que falta para ele, o que ele tem muito, que talvez é ódio e inveja, o que falta para ele é conhecimento, né? Então ele é uma pessoa que começou a me atacar sem conhecimento. Primeiro ele começou a me chamar de guru, né? Eu não sou guru de nada, né? Eu sou guru nem do meu cachorro, né? Pergunta que ele não conhece a minha história, né? E nem se vocês quiserem procurar, pelo menos eu sei que não é ninguém próximo, né? Porque se fosse alguém próximo, provavelmente teria outras informações, né? Ó, Pedro Baggio, como eu não dei muitas informações aqui, né? Ele deu um perfil aqui que requer atenção, deu uma pontuação que requer atenção, tá? E aí ele explica aqui tudo, como ele, por que ele tomou a decisão, quais são os passos que ele tem nessa decisão, tá? Como é que as verificações, como a gente não tem um telefone e-mail é muito baixa a possibilidade, não tem telefone na pessoal isso aqui, no Salvador, na Bastone, e aí também aqui não tem registrado. Então, tá estranho aqui porque realmente ele continua não. Vamos ver aqui o perplexo. Perplexo, desculpa. Tá, API do Firecrawl. Custo de dados, carregador, feito, não está entendendo nada. Essa coisa aqui, ligou. Aí o que que a gente vai fazer para debugar isso aqui? Vamos pegar o ID da investigação aqui. Ah, ainda não consegui ver o uso do Firecrawl como Firecrawl como data provider e nenhum achado dele em nenhum lugar, nem no resultado e nem no admin. Analise a investigação, aí a gente vai colocar o ID aqui, né? Esse aqui não é o ID da investigação, o ID da investigação é esse aqui. Não, sim. Não. Ops, ops, é. Esse aqui é o ID da investigação e me diga se foi usado ou não. Se não, arrume isso, vai ser bem direto. Aí agora ele vai correr aqui e vai ver tudo que é taxa de banco de dados, vai ver aqui todas as chamadas aqui de API, ele vai ver todos os logs, né, como eu te falei ali, que ele implementou para fazer essas verificações, né, porque eu estou vendo aqui que muita coisa não está sendo executada aqui. Será que a implementação da API do, do, do Firecrawl pode ter dado problema na execução do pipeline, ou seja, do todo o processo de verificação? Não sei.
Ó, ele falou aqui que conseguiu, ele sabe qual que é o problema. Ó, ele falou que o Firewall não achou nada para processar, mas, de certa forma, parece que ele achou um problema na lógica aqui, ó. Ele foi executado, encontrou zero URL para processar, nenhum executor tem um URL de LinkedIn, porque o Stack API, na você deveria ter encontrado o URL de LinkedIn, né? Aí ele fala, o problema identificado aqui, ah, olha aqui, ó. O Stack API falou com o Rate Limit, e não encontrou nenhum. E aí ele falou, ó, lembra que ele falou ó, que o Stack API podia, o Firewall podia ser um fallback de busca em relação ao Stack API que nós estávamos usando, e aí ele não implementou essa opção, ele está sugerindo esse que usa. Né? E aí ele fala aqui que ele vai implementar aqui esse fallback agora. Né? Ele vai fazer as mudanças necessárias, etc. Eu poderia não concordar com isso, porque na verdade eu sei por que o seu CPI está falhando aqui. Porque provavelmente deve ter acabado os créditos lá, pessoal. Porque eu estou num plano free. Tá? Mas aqui, ó, vamos lá. Ele está aqui falando aqui quais são os benefícios. Né? Independente do CPI, ou seja, eu vou ter aqui mais a capacidade, se uma API falhar, vai ter outra de busca, né? Eu posso fazer uma busca direta aqui, para descobrir o que eu fiz no LinkedIn. Ele vai implementar um fallback inteligente, né? Se as URLs já têm algo anterior, ele vai, de certa forma, não processar de novo, né? Ele vai usar o mesmo formato de saída, né? Não está falando de custo aqui, por enquanto, a gente não importa. Vai importar lá na frente, né? É o que o meu advogado diz, meu querido Diniz. Ele fala, primeiro, vamos esperar ter o problema. Aí depois a gente se preocupa com o problema. Porque se a gente querer se antecipar todos os problemas que pode ter na vida, a gente nunca vai fazer nada com medo de ter todos os problemas que provavelmente, estatisticamente, probabilisticamente, não vão acontecer. Existe essa palavra, probabilisticamente? Deve ser. Então lá vai ele começar aqui a fazer essa implementação. Eu vou até abrir aqui a CERP. E ela, calma. Cuidado. Então agora, ele achou aqui o problema que estava acontecendo, colocou aqui como fallback, aqui como segunda opção, trabalhar alternativamente com o Firecrawl aí para busca. Vamos testar, ver se está funcionando. Para isso, né, dentro do próprio admin, eu já criei uma opção para ele reprocessar, sem precisar entrar com os dados lá, tá? Ó, clica aqui, ele vai pegar os inputs que foram colocados pelos usuários e vai ver aí, e vai reprocessar de novo tudo com os mesmos inputs, tá? Tá indefinido aqui porque tá rodando ainda, a gente vai precisar esperar aqui um pouquinho aqui. Então, gente, hoje aqui vocês puderam ver como que funciona na prática a integração de uma API e os problemas que acontecem na prática também, tá? Porque aqui a gente mostra como fazer, né? Como diz aí na internet, a gente mata a cobra e mostra a cobra morta. Tá? Então, vocês estão tendo todos os perrengues aqui, que esses perrengues você passa quando você vai criar um software, é normal, você vai ter problema. Mas olha a facilidade que você lidar com esses problemas aqui, porque hoje toda a inteligência, né, o seu tech lead, o seu engenheiro de software, a sua pessoa de QA, né, que tem que ter os conhecimentos técnicos necessários para fazer o desenvolvimento do sistema, óbvio, a gente não está falando de sistema simples aqui, a gente está falando de sistema um pouquinho complexo, não vou falar muito complexo, mas um pouquinho complexo aqui. A gente está vendo aqui que é, existem sim problemas, principalmente de integração, e é normal que isso vai acontecer e vocês não podem se frustrar com isso. Vocês têm que dar o poder da inteligência artificial para trabalhar para vocês. Então, quem manda na inteligência artificial são vocês. Ela só executa o que você mandar. Se você mandar ela fazer algo errado, ela vai executar errado. Por isso que vocês têm que estar, né, preparados para poder comandar a IA, ser um arquiteto da IA. Tá? E para isso que existe o jogo da receita, né? Para que a gente possa ensinar as pessoas a poder programar, né, desenvolver os seus sites, sem saber programar, na verdade, com o uso da inteligência artificial. Né? E a gente vai mostrar como faz isso na prática do jeito que vocês estão vendo aqui.
né, com os problemas, não só colando, copiando e colando, você vê uma série de cursos, você vê uma série de sistemas vendendo aí, cursos aí com aulas infinitas, que você não vai conseguir sair do lugar, né, na execução, você vai ver, 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 ver e não vai conseguir aplicar. Aqui não, a gente se propõe a fazer algo aqui que a gente consiga, né, pegar na tua mão aqui em 6 semanas colocar os seus SaaS no ar, né. Nós já estamos aqui praticamente, eu diria 2 ou 3 semanas no máximo, desenvolvendo aí, o Safety Love, né, desde o início, e a gente vai fazer isso com vocês aqui, né. Temos uma comunidade para quem se interessar, né, basta lá no link tanto do YouTube barra o Jogo da Receita, Instagram o Jogo da Receita, enfim, todas as redes sociais praticamente é o Jogo da Receita, tá. No final tem o link do nosso grupo lá, nós vamos começar a ter lives semanais, provavelmente às quartas, todas as quartas às 19 horas a gente vai fazer live sobre algum assunto, né, vamos começar todo esse processo de construção com as pessoas que estão interessadas, né, e com isso vocês vão começar obviamente a ter esse tipo de problema aqui, e a gente vai resolver esses problemas aqui na prática, tá legal? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, né, lembrando que a gente praticamente está colocando 2 vídeos aí por semana, o próximo vídeo aí provavelmente nós vamos, testar não, criar todo o modelo de planos e pagamentos e integração com a API aí do Stripe, tá? Vamos fazer esses testes aí de pagamentos, enfim, criação, vamos definir as regras aqui. Vou entrar um pouquinho aqui sobre, né, na questão de precificação. Como é que a gente poderia precificar isso real, né? Quanto uma pessoa pagaria realmente por tudo isso daí, tá? Então, obviamente, estou trabalhando aqui na ferramenta também, além das lives, né, afinal a gente tem aí um deadline para entregar, as lives praticamente aí eu só estou colocando aí 40 minutos, 1 hora no máximo, para não ficar uma live muito extensa, mas hoje acho que deu para entender bastante aí sobre todo o processo de integração da API. Então é isso minha gente, agradeço aí por ficarem até agora aqui vendo, enfim, esse vídeo aqui, não esquece aí de dar um joinha se você gostou, deixar seu comentário e entrar na nossa comunidade que tem os links aí nesse vídeo, tá bom? Um abraço e até mais.